Olá, boa tarde, muito prazer a todos que estão aqui hoje nos ouvindo, nos acompanhando. Eu sou Ana Paula Salviati, eu estou aqui com o meu companheiro de curso, Gustavo Venâncio, com muito prazer recebendo o professor Christian Dunker. Esse aqui é o nosso exercício de extensão da disciplina de Filosofia Geral 3, oferecida pelo professor Marcos Miller. De novo. Marco Antônio Velho, eu não consigo, é impressionante. É Marco Aurélio. Mas já começamos bem, um ato falho porque está presente. O copinho branco aqui, não é à toa, mas enfim. Aqui é um programa, o nosso podcast Hegelianismos, e a gente está aqui hoje, então, com o professor Christian Dunker, comentar com vocês que o professor é titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, autor de diversos livros, membro da Escola de Psicanálise, analista, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, além de ser coordenador, também co-coordenador do laboratório LatesFIP. Muito obrigado, professor Christian, muito obrigado por vir aqui no finalzinho do ano, no apagar das luzes de 2025, para nos receber. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço essa posição assim de no final do ano, como a coruja de Minerva, que se ergue, né, sempre ao anoitecer, né? Sim. Então é um prazer te reencontrar, Ana. A gente já trabalhou junto, você no LatesFIP aí em algumas temporadas, querido Gustavo. Eu acho que é uma ocasião muito legal da gente conversar, né, com os alunos, com o momento aí do curso. Sim. O professor Verli, ele fez um sobrevoo, Christian, como a Coruja de Minerva, ele sobrevoou toda a obra do Hegel a partir de alguns trechos principais. Uhum. Então, a gente foi desde os textos anteriores à fenomenologia, passamos pela fenomenologia, a introdução, o prefácio, e a gente se deteve na questão do reconhecimento, da dialética do reconhecimento. Aí a gente, me corrige, né, Gustavo? Partimos para a ciência da lógica, né, para a enciclopédia, a ciência da lógica, aí depois a gente foi para a filosofia da natureza, filosofia do direito, né? Então foi um curso que, assim, muito bonito, né? Se a gente for olhar, né? Estética depois. No final a gente terminou na estética. Isso. E isso está compilado em algum lugar? É acessível para a gente? Então, não foi gravado, né, Gustavo? Não foi filmado, assim, no sentido, né? Eu acho que o curso, assim, merecia, porque era... Quando é que a gente vai fazer um curso que o professor se propõe a fazer esse percurso todo, né? Então, foi muito bacana, né? Me permitiu entender o tamanho da obra, onde percorrer na obra do Hegel. Eu acho que vai ser uma coisa que a gente conversou, né, Gustavo? Em outras oportunidades. Sim, com certeza. Foi uma oportunidade, assim, de conhecer... Como o professor Christian falou numa das últimas aulas dessa matéria que eu fiz dele, conhecer o autor pela obra, pelas contradições que a obra encontra, pelo percurso, né? Foi mais ou menos isso. E aí, professor, assim, para ficar um pouco mais organizado o pensamento, a gente pensou em começar perguntando para você como é que o Hegel contribui, como é que ele entra, né? Ele contribui para o campo da psicanálise. Né? Se você podia falar um pouco disso para a gente. Olha, é uma conversa longa, né? E tem uma relação muito direta com o Lacan, né? Que traz para a psicanálise, a partir de certas querelas, vamos dizer assim, que vêm da psiquiatria, que vêm do entendimento sobre a psicose, sobre
afinal, né, qual a relação entre a doença mental, se a gente pode dizer assim, e a personalidade, né? Qual é a relação entre esses dois campos, a loucura e o sujeito, né? Se a gente quisesse atualizar um pouco, né, o léxico da questão. E isso tinha respostas assim muito intuitivas, né, por parte da psiquiatria, que acabava reduzindo a personalidade a uma figura do indivíduo, né? Então, ou você tinha um elemento assim estranho, né, que aportava a personalidade, que invadia a personalidade, que é como pensavam os alemães, né, Griesinger, Kraepelin, né? Ou você tinha uma personalidade que tinha ali uma totalidade que produzia tensões que levavam a uma divisão, a uma fragmentação, né? Ou seja, ou a loucura ela era assim um processo exógeno, né? Ela vinha assim de forma traumática do mundo, de fora, ou ela era algo assim estrutural, né? Que já estava ali no sujeito e que se desencadeava num determinado momento, né? Então, na tese de 32, Lacan tem muito claro esse problema e o interesse dele é como é que ele conseguiria uma terceira via, né, entre os alemães e os franceses, né? Os alemães estudando muito assim a alucinação, que é um fenômeno que está muito ligado a essa ideia, né, de um problema na relação com a realidade. E os franceses estavam muito o delírio, né, que é uma manifestação, né, interpretativa, interna razão, que como é que a gente distingue o delírio da metafísica, né? Esse é um problema que aparece lá no Kant, por exemplo. Então, o Lacan engendra ali uma solução que parece para ele insatisfatória e ele olha para a psicanálise e diz assim, olha, a psicanálise ela teria algo mais interessante a dizer sobre isso, ainda que ele não domine assim o campo psicanalítico, os conceitos psicanalíticos naquele momento, né? Essa seria uma primeira fase do Lacan? Seria uma fase, vamos dizer assim, que leva ele para a psicanálise de um lado e para a filosofia do outro, né? Tem ainda a arte e a literatura como um terceiro elemento nesse jogo, né? Mas ele termina a tese e a tese não vai muito bem, e quem comenta a tese positivamente são os surrealistas, né? Cézanne, o Dalí, ele começa a frequentar os surrealistas, né? Tem um contato com o Tzara, tem um contato com o Breton, que tinha sido enfermeiro psiquiátrico, né? Eles trabalham ali em um hospital próximo durante a guerra, né? E do Breton, dos surrealistas, ele chega na importância do Hegel, né? O Breton, ou seja, já na sua conversa com Marx, já Breton e Aragon, né, tem essa presença opaca do Hegel, né, porque enquanto idealista ele não combina muito com os surrealistas. Os surrealistas gostam muito, né, dos temas hegelianos, da contradição, o objeto, né, que aparece, que emerge, as tensões entre a aparição e desaparição, a fenomenologia, né, a própria ideia do real, né, a ciência do real. Isso aí estava ali no surrealista. Mas depois da tese, ele começa a frequentar então os seminários do Kojève, né, de 34 a 39, junto com a análise. Ele começa a fazer análise e começa a... Então, são dois processos que vão juntos na formação do Lacan, né? E aí ele tem o que a gente poderia dizer assim, um primeiro diagnóstico sobre o Freud e sobre a psicanálise, né? Diz assim, olha, teoria do inconsciente, né, muito interessante, é uma concepção assim muito inovadora, muito potente, ainda que os franceses tivessem uma versão disso na ideia de subconsciente que vem do Janet, né? Mas ele lê o texto que seria assim o mais decisivo, né, para o seu projeto de introduzir a noção de personalidade, e ele percebe uma série de dificuldades, de lacunas. Na verdade, uma falsa promessa, né? O conceito do narcisismo ele veio para explicar, né, a estrutura do eu, personalidade,
E isso não acontece, né? Ele tem ali um conjunto de teses, mas não tem, de fato, uma explicação. Né? Uhum. E o Lacan começa a perceber que tem um déficit na psicanálise. Né? Lembra essa história do déficit sociológico, o déficit antropológico, né? Que a Escola de Frankfurt tem essa abordagem. Né? O Lacan percebe um déficit, né, na teoria psicanalítica acerca do conceito de sujeito. Mas, não, a psicanálise tem uma confusão aqui, ela não está distinguindo muito bem o eu do indivíduo, do self, né? E aí, seguindo os seminários do Kojève, eles, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou acrescentar nessa história? Eu vou introduzir um conceito de sujeito, né? mais denso, né? mais duro, mais crítico, né? Na psicanálise. E é por aí que vem o Hegel. Né? Então, tem ali um programa, né? Eles pensam em escrever um texto juntos, Kojève e Lacan. Sim. Talvez esse texto nunca tenha sido escrito, talvez esse texto seja o estágio do espelho como formador da função do G. Né? Pairam assim algumas dúvidas. Esse texto tem tantas versões, né, que é possível que os primeiros esboços tenham sido feitos pelo Kojève e Lacan em conjunto. Né? Tá. Então, e aí... Não, então tem um movimento já, logo depois que ele defende o doutorado, de ir aos seminários do Kojève e lá, a partir dessa relação dele com o Kojève, surge o estágio do espelho, então. Porque a tese é de 32, ele segue os seminários de 34 a 39. Né? A primeira versão do estágio do espelho é de 36. Né? Nossa, tem várias reedições e o texto final é de 49. Né? Então, nossa, tem aí um trabalho, né, de 10 anos, vamos dizer, onde o Lacan estava profundamente ligado com a filosofia hegeliana. Né? E isso tem assim um alto impacto, né, para a teoria psicanalítica como um todo, porque uma série de problemas que estavam assim maltratados pelo e no Freud vão receber um novo entendimento. Né? Porque, no fundo, o Freud dizia o seguinte, né? Assim, no fundo ou no raso, o inconsciente não admite contradição. Se ele não admite contradição, ele não comporta negação. Se ele não comporta negação, é difícil pensar causalidade. Se não tem causalidade e negação, a temporalidade também fica excluída. Então, você tem uma série de elementos aí que, vamos dizer assim, não afetam o inconsciente. Tá. Se você tirar esses elementos, como é que você vai pensar o sujeito? Como é que você vai pensar as figuras do sujeito? Vai ser mais complicado. Então, como é que o Lacan bola, né, uma solução? Ele diz, o inconsciente, ele é uma espécie, vamos dizer assim, de máquina, de funcionamento, que depois ele vai ligar com a linguagem, né? Terno à razão. Né? Mas é uma razão que pede, que supõe, que engendra, que convoca um sujeito. Então, ali onde ele vai pensar assim, a fratura do inconsciente, né? Ou seja, ali onde eu sonho, né? Tive um sonho. Mas quem é o sujeito desse sonho? Né? Onde eu sou, né, quando eu sonho? Para o tema lá do Descartes. Né? Onde eu estou quando eu tenho um sintoma? Né? Ou seja, eu tenho aqui uma razão, eu tenho, vamos dizer assim, autodeterminação, eu tenho autonomia, mas diante do sintoma, eu me ajoelho. Né? Por isso, até então, todo mundo pensava que isso é um fato natural. Né? Isso deve ser uma doença. Né? Não tem nada que ver com a razão. Ele tem. Mas é que nesse ponto em que o inconsciente, né, se articula com o pré-consciente, com a consciência, tem do outro lado um sujeito dividido. Né? Então, assim que ele chega na ideia de um sujeito do inconsciente, ou desde o inconsciente, ou suposto ao inconsciente. O sujeito, né, a noção de sujeito, ela é muito importante para o sistema do Hegel, né, e para a clínica do Lacan. Né?
E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre as semelhanças e as diferenças também entre esses dois conceitos de sujeito, ou essas duas abordagens do mesmo conceito. Tem, de fato, aproximações e diferenças, né? Porque, vamos dizer assim, para o Hegel, o sujeito é, no fundo, uma espécie de movimento, né? A consciência em si, a consciência para si, e a consciência reflexiva que encontra uma certa unidade, né, nesse movimento e ascende, né, em passos integrativos, vamos chamar assim, né, de Aufhebung. Né? Então, esse sujeito que, no fundo, ele é muito conexo com o tempo, né, vai ser incorporado pelo Lacan na psicanálise a partir do texto de 45, que é o sujeito, né, o tempo lógico. Né? O tempo lógico é um estudo sobre o sujeito, sobre 3 formas do sujeito. Né? A forma do sujeito imediato, né, é um instante de ver, o sujeito intersubjetivo, vamos dizer assim, a consciência diante de uma outra consciência, que é o tempo de compreender, né? E o momento de concluir, né, que é o momento de separação, né, de autodilaceramento, mas também de conclusão do sujeito como Wirklichkeit, né, como sujeito efetivo, né, sujeito no ato. Né. Essa ideia, né, veja, permite pensar algo que estava excluído do inconsciente. O inconsciente é atemporal, mas o sujeito não. Né? Mas o sujeito em relação ao inconsciente, não. Né? Então tem essa ideia de que o inconsciente é um tipo de saber, né? O inconsciente é um tipo de Wissen, né? Unbewusst, vem do verbo Wissen, saber. Né? E essa ideia do saber permite trazer, né, para a psicanálise toda uma crítica do conhecimento como representação que a gente encontra lá no Hegel. Né? Então, é uma outra epistemologia que o Lacan está importando e introduzindo na psicanálise. Né? Não mais assim de corte kantiano, como a gente vê no Freud, né? Tá. Mas justamente alguém que criticou, que pensou em passes do Kant, que é o Hegel. Então, tem uma simetria. Kant está para Freud, assim como Hegel está para Lacan. O que torna a conversa complicada, porque aí você tem o Fichte, você tem o Schelling, você tem o Nietzsche, você tem toda a floresta, né, do idealismo alemão trazida para dentro da conversa indiretamente. Né? Mas, no fundo, o que o Lacan vai trazer como problema? A ideia de que se a consciência, então, no Hegel é o tempo da coisa, né? O conceito vai aparecer aí, depois vai virar a palavra morte da coisa, né? Que é uma fórmula cogeviana, né? Com entrada da linguagem na história, do inconsciente, né, estruturado como linguagem. Mas, no fundo, você vai ter aí uma acumulação de problemas em torno do que o Lacan chama de divisão do sujeito. Que para o Hegel, o movimento da consciência, para o Lacan, a divisão do sujeito. Mas a divisão do sujeito pode ser em relação a outra consciência, pode ser em relação ao outro. Né? Aí o Lacan vai dizer, o inconsciente é o discurso do outro, grande outro. A divisão da consciência pode ser em relação ao objeto. Né? Então, no fundo, são as diferentes figuras de alienação da consciência que vão sendo condensadas, né, nesse conceito mais integrado, vamos chamar assim, de sujeito. Ele não fala em consciência, mas fala em sujeito. Né? Porque senão a gente teria ali um problema que é o déficit, que já tinha sido anunciado pelo Freud, de uma teoria da consciência na psicanálise. Né? O Freud escreveu na sua metapsicologia sobre pulsão, recalcamento, sobre o supereu, mas não escreveu sobre consciência. Então, ele está tentando, né, uma manobra, né, que é pensar a consciência fora do quadro, vamos dizer assim, mais típico da modernidade de reflexão sobre a consciência. Por isso ele mais à frente vai reler o Descartes, vai reler o Pascal, vai se confrontar com
enfim, com essa tradição, procurando assim uma nova teoria do sujeito, vamos chamar assim. Né? Agora, no que ele vai se diferir do Hegel? Né? Em parte, porque ele herda também o projeto do Kojève, né? De ler o Hegel como uma antropologia. Tá? Então, isso vai, por exemplo, né, saturando um pouco as figuras da negação. Né? Negação, o trabalho da negação, né, como a negação pelo desejo. Essa funciona bem, só que daí nós vamos transformar o que o Freud chamava Trieb em Begierde. Né? É um passe de mágica, não é a mesma coisa. Né? Mas linguagem, né? A segunda figura da negatividade, né? no Kojève. Daí, quando ele descobre o Lévi-Strauss e o Saussure mais tarde, opa, agora isso encaixa. Né? E o trabalho. Né? O trabalho ele vai incorporar bem mais tarde, lá no seminário 16 e 17, quando ele volta no Hegel para falar dos 4 discursos. Né? E, de novo, interpretar o capítulo 4 da fenomenologia, né? Do senhor e do escravo. Né? Então, é um Hegel muito picotado. Né? Tá. Tem ciência da lógica, tem as questões lá do conceito de conceito, que vai aparecer ainda mais tarde, lá na teoria da sexuação. Tem o problema, né, do que vai aparecer na teoria dos nós borromianos. Né? Então, pensando aí, né, os grandes temas do Hegel, a contradição, né? Então, e todas as figuras da negatividade que vão acompanhar o Lacan de ponta a ponta. Né? Então, o recalcamento, a foraclusão, a atividade, vamos dizer assim, do inconsciente, do estranho, todos os conceitos negativos. Né? Esse é mais simples. Né? O movimento que a gente está vendo, né? A teoria do tempo, né? que ele vai incorporar, mas vai incorporar com muitas perdas, porque ele enfrenta um problema novo, né? Que é como é que se torna compatível a racionalidade dialética com o estruturalismo. Isso, tem gente que diz que vai dar errado. Né? O Lacan tentou lá do seu jeito, pensando um estruturalismo com aquilo que os outros estruturalistas recusavam, que é o sujeito. Né? Não tem sujeito da estrutura no Lévi-Strauss, no Saussure. O Lacan vai dizer, não, mas dá para colocar. Né? Mas dá para colocar desde que você pense aquilo que é o impossível da estrutura. Né? É impossível que exista sujeito na estrutura. Então o sujeito é justamente esse impossível. É impossível que a estrutura dê conta de tudo. Então esse buraco da estrutura é o real. Né? É impossível que na estrutura você tenha a contingência. Então a contingência é uma figura do real também. Né? A tique, o trauma. Então ele vai tentando, né, equilibrar as coisas, mas vai ter esse problema. Né, de que, no fundo, isso leva ele a uma discussão, atravessar toda a obra, né, e que vai estar, por exemplo, na relação do Hegel com Marx, né, que é qual é a ontologia. Né, e ele tenta resolver isso, né, trabalhar isso de forma mais sistemática, mais ao final da obra, quando ele diz, não, mas o tempo todo eu estava falando aqui de algo que é um sistema, não sei se é um sistema, não sei se são contradições, não sei se isso é dialética ou estrutura, que é a relação entre o real, o simbólico e o imaginário. Você pega no seminário 4, 4, 5, 6, e ele vai usar ali, por exemplo, vai reler todo o complexo de Édipo como movimentos, né, de simbolização, imaginarização, realização. Ali você vê que ele está usando a dialética, introduzindo essa ideia, né, do real, simbólico e imaginário como momentos, né, como momentos da razão, do desejo, né, do sujeito. Né, mas com o passar do tempo isso aí vai se tornando mais complexo, e aí tem uma disputa em aberto. Né, tem gente que vai dizer ele vai se tornar mais hegeliano, e tem gente que vai dizer não, isso é um pecado de juventude, ele foi, quando ele começa com o Frege, começa a filosofia da linguagem, a falar mais com a lógica, né, com o estudo que ele faz dos paradoxos, o projeto de formalização,
Aí já não, tem uma diferença de método forte, né? Tem outros que vão dizer, não, mas o que estava acontecendo lá na França dos anos 60, 70? Toda essa discussão entre os lógicos e os filósofos em torno de é possível formalizar a lógica dialética? O nosso da Costa, né? Você pega os fundamentos da lógica, é esse o programa. Né? Vamos que dá ou não para passar, né, para uma formalização integral a lógica hegeliana. Né? O Gödel, Cantor, toda essa conversa no Lacan está filtrada por isso. Né? Ou seja, nesse sentido, ele não teria abandonado a dialética, mas ele teria acompanhado as discussões sobre a dialética ao longo do tempo, na filosofia francesa, principalmente. Né? Você foi falando, né, professor, e eu fui lembrando, né, do próprio Verli, né, comentando em sala que o Kant tem uma questão muito mais formal e o Hegel ele se volta para o conteúdo, né, para o próprio sujeito que faz a pergunta, né, e é muito interessante ver como Lacan faz esse diálogo com a filosofia. E se, por favor, me corrija, né, professor? Claro. Isso não está no Freud, né? A gente não vê esse diálogo do Freud com a filosofia, ou a gente vê também, não nessa intensidade, ou estou enganada, professor? Olha, é uma pergunta muito interessante, porque, de fato, o léxico, né, o vocabulário do Freud, ele tem baixos teores, vamos dizer assim, filosóficos. Ainda que ele tenha feito seguido os cursos do Brentano, que ele tenha traduzido o Stuart Mill, ele não era, assim, um desinformado, né? Tinha uma formação, conhecia Kant de alguma maneira, mas muito pelo comentário do Reinhold, né? Um Kant um pouco edulcorado, né? Então, o debate com a filosofia não está ausente, né? Não é o Lacan introduziu não, é que no Freud ele é contido, né? Então, o Freud diz, eu parei de ler Nietzsche porque estava muito parecido com as coisas que eu estou fazendo. O Schopenhauer teve umas ideias que realmente combinam comigo, né? Mas ele já tinha tantos problemas para justificar a psicanálise no campo da ciência, né? No campo da a prática clínica que podia se sustentar, então, com evidências, com eficácia clínica, com diagnósticos, que a filosofia ela entrava um pouco junto com a antropologia, junto com a sociologia, né? Que ele lia lá no Psicologia de Massas, junto com a literatura, né? Aquela formação mais clássica. Né? Eu acho que coube ao Lacan perceber, né, que tendo ou não uma formação filosófica, o impacto da obra, né, dos conceitos, a descoberta freudiana da filosofia era total, né, era, vamos dizer assim, incontornável. Né? E aí a gente tem um processo um pouco inverso. Né? O Lacan, de ponta a ponta, usa um vocabulário, né, que vem da metafísica aristotélica, é o falta em ser, é o ser aí, é o par l'être, o outro, é o desejo no sentido, né, metonímico do movimento do ser, é o ser para a morte, é a ética que ele vai trazer para a psicanálise, é a substituição dos casos clínicos por casos estéticos, né, desde a tragédia antiga, moderna, contemporânea. Então, o Lacan inverte o jogo, né? Parece que ele faz mais filosofia e a psicanálise vem junto. Né? E o Freud vai sendo, assim, né, peneirado pela filosofia. Né? Eu ia comentar, professor, que eu li um artigo do Guy Lerès, não sei se eu estou falando o nome dele, que é Três Escravos, né? Acho que aí a gente volta a gente retoma a questão da dialética do reconhecimento, né? Sim. E o Lerès, ele coloca que na terceira fase do Lacan, eu não entendi direito se é ali naquele momento, ele aponta que em algum momento o Freud ele está escamoteando
ou ele próprio enxerga uma falta no Freud, ou ele vê no Freud uma coisa que há um diálogo, há uma necessidade de um diálogo com Hegel para você descobrir o sujeito ali. Então, pelo que você está falando, na verdade, é ele que aponta essa falta no Freud, né? É ele que vai encontrar. Sim. Tá. E, no fundo, ele vai se indispor aguerridamente com os pós-freudianos, principalmente os ingleses e os americanos, né? Ou também aqueles que migraram para Nova York, justamente por isso, porque ele vai dizer assim, olha, aí a psicanálise perde muito do seu potencial crítico, né? Quando ela vai identificando esse sujeito com o indivíduo. Aí ela vai, vamos dizer assim, para uma atitude, né, clínica, inclusive, de adaptação, né? Uma atitude de conformismo, uma atitude de, assim, não pensar, né, o sujeito como um efeito de relações sociais, né, mas como, né, o indivíduo autônomo na sua dimensão psicológica, né? Para o Lacan, ela se apresenta como um antipsicólogo e um antifilósofo. Isso é muito interessante. Ele vai dizer, olha, a psicanálise ela tá confrontando tanto o déficit de uma teoria do sujeito, né, na psicanálise do Freud, quanto o déficit do inconsciente na filosofia do sujeito. É uma batalha dupla, né? Os dois lados têm problemas, né? E, de fato, a gente tem esse momento, né, no Lacan, que vai até o Seminário 11, 64, onde o Lacan está tentando reler, né, o Freud à luz da filosofia da linguagem, né, do estruturalismo sussuriano, junto com a dialética do Hegel. Então, aí vale muito, né, a teoria da intersubjetividade, a ideia de que o sujeito, né, tem que ver com atos de reconhecimento progressivos, né, em relação ao quê? A incomensurabilidade entre o desejo e o sujeito, entre o sujeito e o outro, né? Que é o tema das duas consciências, né? Quer dizer, elas estão ali numa espécie de luta, né? Luta por reconhecimento, referida à morte, olha, uma figura do negativo, né? Ou a angústia, ou a desaparição, ou a fânise, né? E o programa clínico no fundo, né, desalienar o desejo dos objetos, onde ele está, vamos dizer assim, fetichizado, ele está projetado, ele está imaginarizado, né? Então, é um programa parecido com o do Marx, né? No fundo, é crítica da ideologia, né? Como se o inconsciente fosse uma figura, né, que explicasse melhor por que você, desmascarando, né, a ideologia, ela continua ali presente e funcional, porque não é um esclarecimento consciencialista, né? Sim. Precisa ser uma reformulação relacional da importância da transferência, né? Precisa de atos de reconhecimento tanto do sujeito quanto do desejo, né? E isso vai progredindo, né, ao longo do tratamento, e ele vai pensar o tratamento como uma espécie de fenomenologia do espírito, né? E que você vai percebendo que estava tudo lá no começo, e que, bom, a consciência tem essa fé perceptiva, né, de se identificar com os objetos, mas ela se separação é tomada de consciência, mas precisa da memória, da Erinnerung, né? E ele vai associando as coisas, né? Mas, a partir de 64, aí é declarado isso, né? Ele diz assim, olha, o programa, né, do retorno a Freud, ele tem uma conclusão. Ele diz assim, não, o que eu estou pensando aqui, o inconsciente lacaniano, ele é, de fato, diferente do freudiano. Tá. E isso vai implicar uma segunda volta, uma segunda leitura do Senhor e do Escravo, né? Que ele vai dizer lá, né? Olha, até aqui eu estava às voltas com uma possibilidade de reconciliação, né, do sujeito e superação, né, indo rápido aqui, né? Então aí nós temos cidadão, né? O sujeito cidadão que superou, né, sua condição de escravo, né?
É como se o Lacan também tivesse, não só ele e a torcida do Palmeiras e Corinthians, percebido que não é bem assim, esse escravidão continua, né? Depois ali do século XVII, século XVIII, século XIX, continua a escravidão, né? Bom, então tem um problema aqui na confiança que o Hegel tem do Estado, né? No fundo, o outro, né? E aí ela vai dizer, olha, para entender melhor isso, a gente precisa voltar nesse conceito que estava lá no Hegel, né, que chama gozo, penus, né? Sim. Porque o senhor domina o escravo domina a natureza. Ao dominar o escravo, o senhor se embrutece no seu gozo, né? Ou seja, ele passa a tratar o escravo como um objeto que é um objeto deficitário do ponto de vista de um sujeito que o reconheceria como um senhor, né? Então há uma insatisfação estrutural, né, entre senhor e escravo. Tanto que a libertação ela vem da figura do escravo, não vem do senhor, né? Que é o ceticismo o estoicismo e o ceticismo, né? Aí ela diz assim, não, mas esse impasse eu já li como um impasse de desejo de reconhecimento, mas eu tenho que ler também como um impasse de satisfação, né? E aí ele vai trazer a noção de objeto A e vai reconfigurar a noção de gozo, né? Ai, tá, daí então vem. Ave Maria. Tá. Isso pouca gente lembra, mas está lá no texto, né? Seminário 17, ele começa dizendo, olha, por que o discurso, a matriz dos 4 discursos é o senhor escravo? Só qual a diferença disso para a intersubjetividade e o reconhecimento do desejo e a simbolização, né, do desejo? É que você vai ter esse objeto, né, que não é mais só imaginário, né, não é só mais uma identificação que vai ser desalienada, né, mas vai ser um objeto que resiste à dialetização, né? Um objeto que, justamente, ele não forma imagens, né? Ele aparece vestido, mas ele não... Ele só está sendo encoberto, ele está sendo marcado por uma imagem, mas ele, no fundo, esconde uma forma paradoxal de satisfação, que é o que, né, explica por que o sujeito não abandona o seu sintoma. Não é porque ele não percebe o desejo que está no seu sintoma, é porque ele está aderido ao gozo que o sintoma lhe produz. O Zizek vai pegar isso e falar, bom, então dá para a gente ler, né? Fazer toda uma releitura das fantasias ideológicas a partir dessa chave. Durante o curso do Verli, eu fiquei muito pé da vida, porque na dialética do reconhecimento do senhor e do escravo, eu falei, mas pera aí que o Marx está aqui de novo, né? Uhum. E aí eu fui lá, mandei um e-mail pro Jorge, né, pro Grespan, eu falei, olha, eu tô ficando doida, né, porque eu tô vendo a dialética do senhor e do escravo e isso daqui é a parte do fetiche, né? Uhum. Aí eu falei, vai lá nos manuscritos econômicos filosóficos, que é isso mesmo, né? Eu falei, olha o Marx aqui escondendo de novo Hegel, de novo aqui, né? Porque essa dinâmica do reconhecimento é muito rica, né professor? E você está trazendo como... Eu tô ocupando aqui o tempo aqui, desculpa, Gustavo, porque eu saí do doutorado de economia muito insatisfeita, né? Porque eu fui até lá achando que eu ia conseguir entender como as coisas funcionam, né? E, na verdade, não é a economia que vai me explicar como as coisas funcionam, né? Porque é simplesmente uma tecnicidade ali, né? É porque as pessoas acreditam nela, né? Então, meu estado estar aqui, né? O fato de eu estar aqui é um pouco de olhar para essa questão do reconhecimento que a gente está tratando aqui, que o Lacan trabalha tanto, e falar, olha, tem uma questão aqui, está colado, as pessoas estão coladas nesse desejo de acreditar, né? Então é muito bom ouvir, né? Acho que eu estou tateando o objeto num lugar melhor agora, né? E aí, né, pegou bem, tem um deslocamento, né, inclusive do saber, né? O sujeito suposto saber na transferência
para o assim acreditar. Uhum. São juntos, mas tem um outro nível, né, de experiência na relação, né, com o saber. Inclusive, quando você vai, né, para esses momentos, anos 67, 68, né, tem uma conjunção ali que vai trazer os alunos do Althusser para dentro do seminário. Né? Muitos alunos, discípulos, depois futuros analistas, frequentavam, né, os seminários do Althusser e do Foucault, do Lacan, também do Foucault, né? Mas, então, Rancière, Milner, Badiou, o próprio Jacques Alain Miller, né? Eram todos alunos do Althusser que seguiam os seminários do Lacan. Porque o Althusser abriu as portas, né, da escola normal para o Lacan e começou sabe como a gente quer fazer no LatesFip, né? Os alunos da psicologia com os alunos da filosofia. A gente se inspirou, assim, nesse encontro, né? E aí, o que acontece no texto do Lacan é que o Marx começa a entrar. Sim. Ele começa a ser um autor explícito, né? Então, aí vem, quem inventou o sintoma foi o Marx, aí vem a ideia da divisão social do trabalho, a divisão do sujeito, né? O grande outro, né? Completo, o mercado, né? O objeto, né? Do fetichismo da mercadoria, o objeto A, mais de gozar, né? O gozo, é a mais-valia, né? E começa um sistema, né, de correlações, né, onde o Lacan fica ganancioso, né, porque aí ele quer passar a ideia de que, não, isso aí, então, é o seguinte, o Marx ele é um capítulo da psicanálise. A ideia da mais-valia é um caso particular do mais de gozar, né? A mais-valia é o mais de gozar na economia, mas você tem o mais de gozar na sexualidade, você tem o mais de gozar na história, você tem o mais de gozar na relação de gênero, você tem o mais de gozar e seria mais amplo, vamos dizer assim, né? Até é discutível. Acho que o Lacan nunca enunciou isso desse jeito, mas a gente vê, né, que ali ele começa a ficar pretensioso, né? Tá. Mas Sim. continua Hegel, né? Agora Hegel e Marx, e ele vai se deslocando, né, da influência do Kojève, depois teve a influência do Hippolyte, que a gente falou pouco, né? Mas é toda a teoria do retorno a Freud, né, atravessada pelo Hippolyte, né? Depois vem o Althusser, né? Então são Breton, se a gente quiser voltar mais ainda, Kojève, Hippolyte, Althusser. É muito diálogo com muitos hegelianos, né? Uhum. E os formalistas, né? Se você quiser ir lá e ler o Lacan da sexuação, dos nós borromianos, como assim, né? É possível pensar, né, sistemas escritos, sistemas de formalização da dialética ou não? Já engendrar um novo debate aqui, que é justamente, professor, por onde você começou a estudar o Hegel? Olha, por um livro muito curioso, né, que nos anos 80 era difícil, porque não tinha tradução de seminário, a tradução dos escritos era péssima, a gente lia os piratas e os textos de apoio também eram meio primitivos, vamos chamar assim, né? Mas tinha um livrinho de um autor chamado Bertrand Givy, que era um filósofo, né? Um filósofo que está Spinoza e tal, e que mostrou, né? Chama Teoria do Sujeito em Lacan, se não me engano, né? Mostrou como o estado de espelho era uma versão do Hegel, uma versão da dialética do senhor do escravo, e fez essa conexão que para a gente era muito opaca, né? De onde que o Lacan tirou esse negócio? Por que as coisas se complicaram, né? Tem uma mudança assim de ontologia, né? Quando você passa do texto como Introdução ao Narcisismo para um texto como Estágio do Espelho.
Então, aquilo ali foi vamos dizer assim, chocante, né, para a gente que não entendia nada, né, de filosofia, que lia o Lacan como um clínico, assim, né? E aí teve duas figuras importantes nisso, que foram o Bento, né, o Bento Prado Júnior e o Paulo Arantes. Tá. O Bento organizando um debate entre psicanálise e filosofia no Centro de Epistemologia e Lógica da Unicamp, né, onde estava Osmir, onde estava o Jacóia, onde estava Loparic, foi um centro, o Monzani, né, um centro que levou a discussão epistemológica da psicanálise para um outro nível, né? E ali a gente, então, começou a perceber que tinha uma conversa vertical do Lacan com a filosofia, né? E aí tem dois textos do Paulo Arantes que foram muito influentes para a minha geração, para mim também, né? Que o Vladimir republicou naquele Filosofia, e Psicanálise, um limite tenso, que é mais ou menos assim, o texto chama um Hegel errado, mas vivo, né? Ou seja, o Lacan não tinha entendido nada do Hegel direito, porque ele tinha pego de segunda mão pelo Kojève, não funciona, porque no Hegel não tem teoria da Constituição, esse negócio do real, simbólico, imaginário não é próprio para o Hegel, que era um Hegel assim, ruim, né? Mas ele elogiava, dizia, olha, pode ser ruim, pode ser um pouco rigoroso, mas ele põe o Hegel na conversa de novo. Uhum. Ele atualiza, né, a importância do Hegel. Então, isso foi um contexto onde era muito importante você entender isso, para você entender tudo que vinha depois no Lacan. E daí, em 89 e depois 91, apareceram dois textos que aí a coisa ficou sem volta mesmo, né? Que é o Hegel, o mais sublime dos histéricos, foi publicado pela Jorge Zahar, da tese de doutorado, uma parte da tese de doutorado do Zizek, né? E que apareceu numa coleção de psicanálise. Né? Então, ele está lá, transferência, objeto A, sexualidade, de repente, Zizek. Né? Aquilo foi uma loucura, porque era uma maneira da gente rever, inclusive, uma ponta de lança para toda a crítica institucional que veio nos anos 90, no final dos anos 2000, todas as crises, né, da psicanálise brasileira, elas foram, vamos dizer assim, gestadas na hora que começou. Entrou o Zizek em 89, em 91, Arlume do Mará traduziu o livro do Badiou, né, para uma nova teoria do sujeito. E depois o Célio Garcia trouxe o Badiou para falar de São Paulo, lá em Minas Gerais, no contexto da reforma antimanicomial. A coisa pegou fogo. Isso aí pôs a gente dentro do Hegel, e daí Hegel e Marx, que ninguém estava nem aí para o Marx até então, né? Quer dizer, o Marx voltou para o jogo. E daí a gente já percebeu que tinha uma coisa assim, um trem mais cabeludo, que era o fato de que a gente estava recebendo Lacan e estava nos embrólios, né, sobre estruturalismo e dialética, dentro da tradição marxista, hegeliana, uspiana. Né? Nós estamos atolados nesse negócio. Né? E aí, né, a gente estava entrando na universidade, terminando doutorado e etc. A gente se percebeu fazendo parte, né, dessa conversa que era o hegelianismo no Brasil. Né? Então, aí, aquilo que era uma importação de uma ideia assim, fora do lugar, um autor, né, que você lê, os alemães, etc., virou algo também nosso, né? Virou um cabo de batalha contra-colonial. Né? Ou seja, se, né, e aí vai ter gente que vai dizer isso não é bem assim, mas se é que existe um Hegel brasileira, né? O que você acha, Ana? Tem ou não? Tem um marxismo à brasileira? Como é que é?
A gente tem as contribuições marxistas, acho é uma palavra ruim, mas nós temos contribuições marxistas que retomam essa leitura hegeliana, é um marxismo dialético, né? É um marxismo que defende a dialética, nós temos muito presente aqui, né? Que foi o nosso PC nunca foi o PC francês, né? Mas a gente tinha ali, né, uma pequena tradição, né, crítica, né, brasileira. Mas o que até onde eu consegui chegar também foi vindo do Rui Fausto, assim, veio também. 80. Não, aí Genote um pouco, aí Marilena estudava Lacan e a gente começava a ler Lacan pelas famosas apostilas da Marilena sobre o estruturalismo, né? A Marilena trabalhou, né? Teve uma troca ali com a Beth Milan, que foram as primeiras psicanalistas brasileiras, né? Lacaniana, né? Então, são várias as articulações, né? Sim. Eu ia perguntar, professor, esse Hegel do Kojève, ele é tão falho assim, ele é tão equivocado assim, no final das contas? Ou ele simplesmente faz uma releitura dando mais ênfase em alguns pontos? O que no final das contas ficou tão a desejar, assim, como o Paulo Arantes aponta? Assim? Bom, aí eu precisaria consultar os universitários, porque a floresta hegeliana ela é muito, muito longa, né? Amazônica, e não alcanço, né, toda essa geografia, mas aparentemente o Kojève ele tinha uma leitura, vamos dizer assim, meio estruturalista, no sentido que tem um capítulo do Hegel, da Fenomenologia, que é esse texto de 1807, onde tudo mais, né, replica esse capítulo. Né? É como assim, eu recorto a célula elementar da coisa e isso vai se replicar em tudo, inclusive ciência da lógica, a filosofia do direito, né? Isso é um método meio telescópico, né? Assim, é aproximativo, né? Você pode dizer, de fato, né? Se você vai fazer uma leitura estrutural, até, né? Pode ser que isso apreenda assim, a lógica mais genérica, né? Então, isso depõe contra, né, a importação de um autor por uma versão mini, né? Segundo lugar, tem essa ideia de que o Kojève, junto com o Kojève, vem essa ideia de que o Hegel é um filósofo da história que está falando o fim da história. Né? Então, está falando o fim da filosofia. Né? O Lacan compra isso e vira um antifilósofo. Tudo bem, Fukuyama, tem toda essa conversa, mas é muito pressuposto, né, para você chegar aí e dizer que a leitura, vamos dizer assim, ela importa bem o Hegel, né? Em terceiro lugar, a gente já comentou, né, essa ideia de que talvez isso seja uma deficiência em termos da tradição de comentário do Hegel, mas seja uma virtude para nós, né? A ideia de que é uma maneira de ler o Hegel dizendo assim, ele tem um problema, né? Que é tentar fazer, né, uma espécie de história universal sem uma antropologia que o subsidie, né? Então tem um problema lá com os africanos, os asiáticos, tem um lugar que está... Ele, no fundo, sofre, né, das hierarquias positivistas, né? Animismo, totemismo, a filosofia da arte, a arte já acabou, os românticos, esse tipo de teleologia para alguns, etapismo para outros, etc. Ainda que o Marx tenha tentado consertar isso, mas isso é um problema. É um problema que o Kojève diz assim, eu vou resolver, eu vou aqui colocar o cristianismo como uma antropologia assim para sanear essa problemática. Então, o cristianismo ele continua na modernidade, mas por que essa metafísica funciona? Porque ela se reinventa, né, com os processos aí de racionalização.
no fundo, as soluções que ele traz, elas são ruins, mas a porta que ele abre é boa, né? Ou seja, de fato, pensar com a antropologia. Então, tem um diálogo, mas esse é mais difícil, né? Porque ele está mais concentrado, as pistas para a gente encontrar o Marx no Lacan, elas estão bem mais encobertas, né? Tem afinidades ali eletivas, as alianças que ele faz. Tem autores que bons livros sobre essa matéria, mas aí eu acompanho um pouco o entendimento do Ian Parker, né? Que é um marxista inglês com quem estudei e que acha assim, claro, tem, por exemplo, uma conversa muito, muito importante sobre teoria da causalidade, né? Lacan, ele não renuncia à ideia de causa, né? E ele vai testando várias, né? O Kant, o problema do hiato, das grandezas negativas, né? E ao que parece, a formulação conclusiva está mais próxima do Marx, né? A ideia de causalidade, que não é a causalidade estrutural do Althusser, é uma outra coisa lá que ele talvez esteja propondo, né? Mas eu concordo com o Ian, porque, no fundo, ele diz assim, olha, essa aproximação ela é muito diferente do Freud do marxismo. Né? Tá. É uma solução integrativa. Né? Então, o psicanálise fica com o indivíduo e daí o marxismo pensa o social. Né? Não é uma aliança desse tipo, né? É uma aliança mais intrincada, né? Onde os pontos de diferença eles são muito, muito relevantes também. Né? Entendi. O Gustavo voltou. Vamos, Gustavo. Voltei. Tava anotando a pergunta dele aqui. Justamente, ele está pedindo para o professor comentar, né, um pouco a interpretação do Kojève sobre o desejo, né, sobre esse conceito específico do desejo. Né? Qual o lugar do Hegel nessa passagem do conceito na psicanálise? E, nesse sentido, se há uma diferença, e qual seria ela, entre o Freud e o Lacan? Tem uma diferença entre Freud e Lacan muito importante aí, né? Que é assim, o Freud falava, né? Vamos chamar assim desse impulso, né? Para pegar uma palavra anterior, né? De duas ou três maneiras. Ele dizia esse agente, essa causa movente, né? É a libido, professor? A libido, né? A libido, tem razão, né? A pulsão, né? Num outro sentido, né? O desejo inconsciente, o Wunsch, né? Num outro sentido, e há um tipo específico de pulsão, que é a pulsão de morte, né? Você poderia dizer assim, tem ainda uma quarta figura que é o eu, que é o narcisismo, sei lá, a vontade, o interesse. Né? Aliás, noção importante, né, nessa relação entre Marx e Lacan é a noção de interesse. Né? Todas essas figuras, elas, pelo menos no começo, elas vão se concentrar na ideia de desejo. Né? Então, o desejo ele é um pacote freudiano. Né? Ele é um nome para coisas heterogêneas no Freud. Né? E para o Lacan, nessa incorporação pelo Kojève, ele vai tornar o desejo um processo, né? Um processo que está regido por diferentes gramáticas negativas. Tá? Então, isso não era tão claro assim no Freud. Né? Tá. Ainda que o conceito seja inconsciente, ou seja, não consciente, unbewusst, a ideia de que o trabalho do sonho, o trabalho do luto, o trabalho do sintoma, eles são trabalhos, vamos dizer assim, marcados pela negatividade, ele vem do entendimento do Kojève, do desejo, né, como uma figura do negativo, junto com o trabalho, junto com a linguagem. Né? Então, é por aí que desejo e linguagem vão ter outra montagem. No Freud, a linguagem é pré-consciente. Né? A linguagem é, assim, a expressão da representação, ela já é uma
já é uma figura assim secundária. Nós acabamos dizendo, não, peraí, a linguagem é estrutura. Né? Na linguagem, você já tem ali a estrutura do desejo. Né? Então, isso é uma diferença muito forte do Freud para o Lacan. Né? Ele abandona com isso o vocabulário mentalista do Freud, a Vorstellung, né, da representação e etc. Além disso, isso é super importante, a gente falou pouco, junto com essa incorporação Kojève-hegeliana, vem um conceito de tratamento psicanalítico. Né? Ou seja, não é que nós estamos ali, né, falando de algo sobre fundamentação de conceitos, ele vai pegar o Hegel e vai dizer assim, olha, o tratamento que a gente faz no tratamento é uma experiência dialética. Nossa. Não, os procedimentos clínicos são dialéticos, né? Porque a relação entre analista e analisante, a transferência, tem uma estrutura dialética. Olha lá o senhor escravo. Né? Não é uma alegoria, lá é o que está acontecendo entre você e seu paciente. O que você precisa fazer? Né? Bom, desalienar o desejo e o sujeito. Olha lá, procedimento. Então, a interpretação é o quê? Uma maneira, né, de dialetizar. Ou seja, pôr em marcha esse sistema de interversões, oposições, subposições que estão acontecendo ali na vida real, com o paciente falando em associação livre. Né? Então, isso é uma aplicação, vamos dizer assim, brutal. Né? Que o Habermas, por exemplo, vai pegar, olha, o que eu chamo aqui, né, da relação comunicacional, etc., uma versão da dialética, é a psicanálise, a experiência clínica, é o tratamento. Né? Então, isso propõe, né? Então, olha como isso esclarece, para onde vai um tratamento? Ele vai para a desalienação, ele vai para a separação, ele vai para a realização do sujeito, né? Ele vai para as figuras, né, em que o desejo aparece não reconhecido. Então, o que você faz com o teu paciente? Você ajuda ele a reconhecer, né, no sentido amplo, geral e restrito que essa palavra tem no Hegel. Então, recordar, repetir, elaborar, olha, é a tríade. Né? Esquece tese, antítese e síntese. É recordar, repetir, elaborar. É um texto talvez de maior envergadura do Freud sobre o fazer psicanalítico. Né? E aí, o que vai aparecer? Uma coisa que não era um assunto, né? Que é assim, o fim da análise. Como é que termina? De onde vem isso? O fim da história. Onde é que termina? Vamos lá. É um assunto, né, que você vai dizer de alcance metafísico ali, não, trocando em miúdo. Você e seu paciente, quando termina o negócio? Quando é que ele tem alta, se você quiser. Mas aí vai ter que pensar que o fim já estava no começo, é no fim que se revela, né, os enganos do começo, pela montagem de um momento agudo, a neurose da transferência, a travessia das identificações. É toda uma teoria, né? O manejo da transferência é o manejo do tempo. Bom, o corte. O que é o corte lacaniano? A expansão, né, dialética que você produz, né, em ato. O que é a dialética do saber e da verdade? Né? Opa, encontrei, tive um insight. A verdade. Mas a verdade vira saber, ela se aliena novamente ao longo do processo. É uma reformulação completa do que estamos fazendo. Né? Ou seja, o Lacan é um dos maiores patrocinadores do hegelianismo, né? Prático, exatamente. Né? Sim. Nossa, ele põe na prática mesmo, ele põe dentro do consultório, né? Exato. Impressionante. Muito bom. É o tempo lógico. Não tem o tempo lógico. Qual a lógica, né? É dialética, versão, né, da dialética. Sim. Instante de ver, tempo de compreender, momento de concluir. Muito bom. Muito bom. Achei muito interessante isso mesmo. Sim. É quase como se fosse uma continuação do curso, né? Assim,
né? Ver onde o Hegel reaparece, né? É muito interessante, né? Ver como todo aquele instrumental que ficou tão metafísico no curso, né? Como é que ele vai para a prática, né? Sim. Não, e aonde isso foi dar, né? A gente, lá no Lattes FIP, a gente pega essa tradição ali do Bento, do Paulo e etc. E diz, olha, que tal se a gente então começasse a pensar que a experiência clínica, que o poder dentro da experiência clínica, ele tem uma inflexão, né? Um paralelo com a experiência política, né? A problemática que tem 10, 15 anos, né, da politização da psicanálise, vem daí, né? É um debate interessante, porque a gente pensa que toda essa questão do reconhecimento, do desejo, vem de uma questão social que implica uma política também, né? Toda a noção do senhor, toda a noção do escravo, né? Tá desde o começo. Nossa, Exato. É muito interessante mesmo. A boa clínica, né, é crítica social feita por outros meios. Sim. Não é que nós vamos fazer clínica fora do consultório e nem que a militância vai entrar dentro, né? Mas justamente tem uma relação mais complicada e mais efetiva, né, eventualmente. Ai, muito bom. Muito bom. Eu tô muito encantada, assim, isso me anima muito a continuar seguindo nesse lugar. E eu vou depois pedir o calendário dos encontros do Lattes FIP para. São abertos, gratuitos, públicos, né? É sempre 20 anos, né? Essa conversa aí. Que é justamente que você tinha comentado em certo momento de um Lacan se questionando sobre se ele de um sistema, digamos assim, né? Que você falou que eu fiz um sistema ou não sei o quê. Mas eu lembro que no começo do primeiro seminário ele fala que eu não lembro exatamente qual é a formulação, mas que ele fala de um tipo de ensinamento antissistemático, né? Que ele fala do mestre zen budista, uma coisa assim. Sim. E aí eu queria saber como você interpreta a obra de Lacan. Seria ela sistemática ou não sistemática? Como que você entende isso? Interessante essa pergunta, né? Porque acho que você tem diferentes leituras mesmo, né? Se você vai enfatizando a lógica, se você vai enfatizando as formalizações, né? O Lacan seria assim um autor sistemático, no sentido Hort, né? Mas confuso. Né? Então, ele quer ser sistemático, mas ele não consegue, não dá muito certo, mas é isso que a marcha das coisas novos modelos, né? Mais sistematizações, etc. E tem um outro jeito de ler o Lacan, que é assim, não, mas ele vem de tem uma outra coisa, que é de onde vem a dialética, né? De onde vem o Hegel. Né? Tem várias leituras para isso, mas vocês estão com o Verli aí, o cara era um pastor, né? Sei lá, ele estava lá na discussão com as provas da existência de Deus, Santo Anselmo, e essa coisa toda, que é a tradição mística, né? Do Ângelo Silésio, do Boêmio, do Santo Agostinho, do Pascal, os trágicos, né? Um pouco o La Rochefoucauld, e tem uma dimensão assim, poética, de ambiguação inventiva, né? Como o Hegel criou um outro alemão. Aquilo lá você acha que passou o tempo, mas é outro alemão. Né? O Lacan criou outro francês. Né? Os nossos lacanianos brasileiros tentaram também uma versão barroca da coisa. Não sei se está muito na moda, mas dá para fazer também. Né? Então, eu acho que a graça do Lacan é realmente essa convivência tensa, né? De uma coisa sistemática e a força da literatura, a força, né, do Joyce, do Zen budismo, dos hindus, do taoísmo, do confucionismo, os estudos do chinês, que são tentativas, no fundo, de criar alternativas à modernidade hegeliana. Né? Então, como é que a gente sai do patriarcado, do Édipo lido nessa chave? E se a gente trouxesse, né, narrativas antropológicas, de novo, insisto, né,
onde, bom, você volta para uma discussão sobre a natureza, sobre a montanha e o lago, se você tem outro regime de entendimento do que é um conceito, né? Onde justamente a estética vai ter uma força muito grande na conversa. Né? Então, o Lacan é formalização, mas é muito Hegel, quando ele falou pouco da estética. Uhum. Daí que o Vladimir viu isso aí, né? Quando foi buscar lá correlações da Adorno com Lacan. Tá. Eu queria terminar comentando que o Engels comenta, né, sobre o Hegel, que para ele e para o Marx é importante tirar a parte idealista, mas o método dialético é fundamental. Eu acho que, olhando de novo dessa perspectiva para o Lacan, não necessariamente ele seja hegeliano no sentido do propósito, enfim, mas... Da filosofia da história, isso não tem, né? Então, é o Hegel que apontou essa conversa, né? Mas eu acho interessante sair de um curso de Hegel e entender que, por mais que o nosso autor tenha criado um sistema e tenha mobilizado a razão, né, o conhecimento, a gente consegue pegar a estrutura, né, até um pecado falar, né, mas o método dialético e reincorporar ele em várias situações, né? Então é muito rico esse autor, né? Olhar para como a dialética pode ser reposta, né? Aqui na psicanálise, né? Com Lacan, de novo, eu acho que é colocar o Hegel no lugar que ele merece, né? De ter essa contribuição tão importante, né? Muito bom. Eu acho que sim. E tem muitas infiltrações mais pontuais, né? E, no fundo, de grande importância. Por exemplo, Lacan traz Antígona para a psicanálise como modelo ético. Sai do Édipo. Para onde? Para Antígona. Nossa. De onde vem isso? É o Hegel. Está lá no... Eu acho que é no capítulo da razão, né? Que ele fala da família e do Estado, e dá o exemplo de Antígona. Fala dos gêneros, dá o exemplo de Antígona. A teoria da loucura, na psicanálise, que ele importa o que? Bela alma, delírio de presunção, as figuras, né? Uma por uma, estão quase todas lá, né? A consciência infeliz, né? Vamos dizer assim, são figuras que se tornaram figuras clínicas. Né? Aqui, ó, que posição que tem esse sujeito que está desimplicado do seu sintoma? A bela alma. É aplicação prática, né? Tem a dimensão muito interessante, né, nas fórmulas da sexuação de como você dissolve conceitos, né? De como você pensa, né, a formação de totalidades, né? Um pouco como o Hegel é enfatizado, mas tem como é que o um se desfaz. Né? Isso está no seminário 19, 20, né? Muito interessante, isso que é meio um deslocamento mais pontual, né? Mas muito potente, né? Assim, é uma pequena ideia, né? O tema da angústia, né? No Lacan é o diálogo do Hegel com Kierkegaard, né? E o objeto o objeto impossível, né? Da angústia, o objeto que não pode faltar, né? Tá lá no Hegel, né? O conceito de angústia do Kierkegaard é uma resposta, né? Ao conceito de angústia no Hegel, né? E aí vai, a ideia é de que o Hegel ele seria assim, o modelo da histeria. Né? Ele é o discurso histérico por excelência, na filosofia. Por isso ele é, ao mesmo tempo, a realização acabada, né, do ideal clássico do filósofo, e, ao mesmo tempo, um fechador da cortina. Né? Aquele que denuncia, né, a incompletude do sistema, o sistema dos sistemas que não pode ele mesmo ser E nisso Lacan discorda totalmente do Hegel da fenomenologia, né? No fechamento espírito absoluto não tem. Né? Mas e como é que você mostra que não tem? Problema. Como é que você mostra que o outro é inconsistente? Como é que o outro é furado? Como é que o outro não existe?
só tem esse problema porque tem o Hegel fazendo e criando esse problema. Senão seria relevante, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Demais. Então, fazer uma pergunta bônus aqui, para acabar de vez. Acho que a gente precisa, né? Tá certo. Primeiro, eu queria falar que eu fiquei feliz que o meu autor favorito, Kierkegaard, foi citado aqui. E falar que... Não, fazer uma pergunta bônus agora, de fato, que é... Qual é o seu livro favorito do Hegel e qual é o seu livro favorito do Lacan? O meu livro favorito é uma resposta meio tola, porque é o que eu mais li, a Fenomenologia, né? Ciência da Lógica, li também, mas não entendi. Li precariamente. Também a Filosofia do Direito, li aos pedaços, enciclopédia um pouco aqui, outro lá, né? Então, nem por falta de competidores à altura, né? A Fenomenologia. E do Lacan é difícil, porque são muitas paixões, né? Vai mudando o verão, você vai se encantando mais com um, mais com o outro. Eu sempre gostei muito do Seminário 1, né? Mais simples, mais básico, né? Mas assim, eu acho que é um Lacan mais dialético, né? Um Lacan muito criativo, né? Muito híbrido, né? E tem esse sabor assim de que eu lembro que eu comecei a estudar o Lacan e daí eu não tinha grana para comprar nenhum livro, né? E daí eu cheguei na minha avó um dia e falei, olha, avó, eu estou apaixonado e tal, tem um autor, mas ele é muito caro e tal, né? Daí ela foi comigo na livraria ali, na Cultura, falou, olha aqui, presente, faça alguma coisa decente na vida. Ela estava com medo que eu virava muito vermelho, assim. Então, achou que aquilo ia me pôr no caminho certo. Então, eu tenho uma ligação pessoal com o Seminário 1, né, por causa disso. Muito bom, muito bom. Era o que tinha para comer naquela época. Né? Muito o 1, bom. O 20 e o 11. Né? Muito bom. Professor, muito obrigada. Eu espero poder encontrá-lo em 2026, espero encontrar o Gustavo também outras vezes lá pelo departamento. Eu estou muito grata, estou muito feliz, estou lisonjeada, na verdade. Muito obrigada. Foi um prazer, foi uma conversa ótima, viu? Faz um panorama, põe as ideias assim, né, em ordem. Agradeço muito também poder conversar aqui com vocês, né? Não são tantas as searas em que a gente pode ter uma conversa dessas, né? Então, são preciosos esses momentos, né? Sim, é uma oportunidade mesmo, é interdisciplinar, né? Agradeço, então, gente. Abração. Tchau, professor. Bom final de ano. Tchau.